Fala pessoal, beleza? Um pouco sumido aí, passei um tempo sem postar alguns vídeos, estava estudando aí outros mercados, mas estou de volta nas às operações aqui nas opções binárias, né? Na Quotex, vou mostrar para vocês aí as operações de hoje. Então essa foi a nossa primeira entrada, depois aí de dois candles de força, né? Bastante expressivos seguidos, rompendo as médias aí. Acreditei que daria continuidade no movimento, né? E dei uma entrada de venda. Vamos ver aí 14 segundos se a nossa primeira entrada vai ser loss ou win. Bastante volátil o mercado. Deu ruim a primeira, né? Primeira entradinha do dia foi loss, mas vamos aí. Meu gerenciamento eu paro se eu levar dois loss seguidos, né? Então vamos em busca aí da segunda entrada. Tá aí nossa segunda entrada do dia, um candle muito expressivo aí voltando. Você pode ver que o gráfico está numa tendência de alta, né? E está bastante volátil, deixando muito pavio, muita retração. E de repente teve um candle de baixa aí, um candle elefante, né? Muito grande, estourando aí na média de 9 períodos, sem deixar nenhum pavio, né? No menor que fosse. Então acreditei que o próximo candle ia reverter, né? Fazendo a função aí como se fosse o pavio dele, né? Voltando para a tendência primária aí, que seria a tendência de alta. Então a segunda entrada deu bom, vamos continuar as operações. Terceira entrada de hoje, praticamente o mesmo padrão aí, né, da anterior. Um candle aí saiu da média de 50, que geralmente na média de 50 é a última parada, né, da tendência. Geralmente quando toca lá tende a reverter. Você pode ver que no primeiro toque ele voltou, reverteu, parou na 9, voltou. Então ele foi lá novamente e fez o mesmo padrão, né? Voltou na média de 9, de 20 e travou. Não deixou nenhum pavio. Então eu acreditei aí que a próxima vela ia reverter, seguindo esse padrão que vinha acontecendo aí, né? De 1 para 1. Você vê que tem um candle verde, um vermelho, um verde. Acreditei que o próximo seria vermelho também. Também deu boa, 2x1 por enquanto. Vamos continuar. Eu só paro quando eu levo dois loss seguidos. Mais uma entrada, né? Quarta entrada do dia, o mesmo padrão também. Você vê que o gráfico estava fazendo um candle de baixa, um de alta, um de baixa, um de alta, e de repente ele estourou também na média de 50, como eu falei antes. Tende sempre não sempre, né? Mas na maioria das vezes, quando ele dá um estouro assim na média de 50, ele tende a reverter no próximo candle, né? Ou deixar um pavio muito grande no próprio candle, retrair. Se ele acaba cheio, então é um gatilho aí para dar uma entrada de reversão na próxima vela. Vou procurar mais uma entrada. Por enquanto a gente está 3x1. Mesmo padrão novamente, ó. Eu já tomei muito loss aí nesse candle, que geralmente eu daria uma entrada de continuidade, né? Vejo uns candles bem pequenininhos, sem expressão, e de repente uma explosão.
eu geralmente acreditava que ia continuar essa movimentação, né, explosiva, e sempre tomava loss. Então aí tá o motivo desse loss, né, que muita gente toma. O candle explodiu, mas ele travou na média de 50, junto aí em cima já estava chegando na média de 20 também. Então, mesma coisa, explosão na média de 50 sem deixar pavio, entrada de reversão na próxima vela. Mesmo gráfico que a gente estava, né, o mesmo ativo, o gráfico acabou rejeitando a média de 50 duas vezes, né? A primeira vez foi a nossa entrada, a segunda vez formou uma estrela da manhã, né? Fez esse padrão aí, ó, um candle de baixa, um doji e um candle de alta bem expressivo saindo da média de 50, né? Então acreditei que iria continuar o movimento, deu boa também, vamos continuar. Essa entrada aqui acreditei na continuação após esse doji, né? Geralmente quando vem um candle de força e um doji seguido, ele tende a continuar a tendência, né, do candle anterior. Deu um gap, favorecendo ainda mais a análise, né? Aguardei fechar o gap, entrei para continuação, mas deu loss, né? Nos últimos segundos aí o gráfico voltou e ficou abaixo da taxa. Vamos ver aí se a gente consegue mais alguma operação. Essa entrada eu acreditei que seria um candle de baixa por conta dos pavis, né? Dos candles anteriores, todos estavam terminando deixando um pavio, né? Então eu acreditei que seria de baixa, deu loss, então aí batemos o stop do dia. Valeu!